Bom dia, terceiro ano. Pessoal, vamos começar mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre potência de um expoente natural, potência com expoente natural, né? Gente, potência equivale a uma multiplicação de fatores iguais. Então, se eu tenho A vezes A vezes A vezes A vezes N A's, quer dizer, vários infinitos A's, eu então vou ter aí A elevado a N. Tá? O meu A é a base, o meu N é o expoente, e o resultado disso, desse A elevado a N, é a minha potência. Tá bom? Lembrando que é a minha base que se repete. A minha base multiplica ela própria. E o N, ele vai mostrar quantas vezes a minha base tem que se multiplicar, tá bom? Então, tenho aí esse formato, A elevado a N, beleza? Seguindo alguns exemplos, então eu tenho 1/4 elevado ao cubo. Quer dizer que aquele 3 está mostrando que eu tenho que multiplicar a minha base 3 vezes. Não é vezes 3, é repetir a minha base 3 vezes na multiplicação. Menos 5 elevado ao quadrado está mostrando, o quadrado está mostrando que a minha base tem que se multiplicar 2 vezes, ok? Então, o meu expoente, ele mostra quantas vezes a minha base tem que se multiplicar, ou quantas vezes tem que repetir a minha base. Então, eu tenho aqui uma potência com expoente inteiro negativo, eu não posso ter uma potência negativa. Então, o que eu faço? Eu coloco 1 e desço a minha base com o expoente para baixo. Observe que quando eles passam para baixo, o meu expoente ele vem positivo. No exemplo, 5 elevado a menos 2, então eu coloco 1 e desço esse 5 ao quadrado e o 2 desce positivo, ok? E aí eu tenho 1 sobre 5 ao quadrado, vai ficar 1 sobre 25 avos. Observe, quando eu tenho b elevado a n igual a A, eu posso pegar o meu n, que é o expoente, e quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai como raiz, tá? Porque a exponenciação é o inverso da radiciação. Temos aí a definição. O A é o meu radicando, o N é o índice e aí é o radical, tá? A hastezinha. Beleza? Temos alguns exemplos aí. Raiz de 16 é 4, pois 4 ao quadrado é 16, né? O número que ele vezes ele dá 16 é o 4. Temos aí raiz cúbica de 3 é igual... Raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 ao cubo dá 27. E aí segue os exemplos. Temos aí as propriedades das raízes, né? Da radiciação. Isso precisa ser entendido, decorado. Vocês precisam fazer exercício até gravar todas essas propriedades, galera. Beleza? Temos aí alguns exemplos. Esses exemplos estão em cima das propriedades. Vou pegar a primeira. Eu tenho raiz décima de 64. Você sabe que 64 é 2 elevado a sexta, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 64. 10 é 5 vezes 2, então ele corta com 2 de cima com 2 de baixo, sobra no índice 5 e 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8, e aí fica lá raiz quinta de 8. Ele está aplicando aí as propriedades, tá bom? E aí, quando eu tenho potência com expoente racional, ou seja, um expoente que é fracionário, né, uma fração, tá lá, ó, o de cima vem para baixo e o de baixo vem para cima, né? Tá aí no quadrinho azul. O P que está em cima, né, o numerador, vem para baixo, e o Q, que é o denominador, vai para cima no lugar do índice, tá?
tá? Galera, a propriedade das potências precisa ser dominada. Você precisa dominar, decorar todas as propriedades. Como é que a gente decora? Decora fazendo. Pegando vários exercícios, resolvendo, porque é elas que ditam a regra na hora dos exercícios, tá bom? Então fica ligado, decorem, falar a verdade, entendam um conceito, né? Entendendo o conceito, vocês vão decorar rápido. Veja alguns exemplos aí, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2, mesma base, repito a base, somos expoente. Essa é a primeira propriedade. 8 dividido para 8 é a mesma base dividindo, então eu vou subtrair os expoentes, né? E aí sim continua as propriedades aí nos exemplos, tá? Temos aí uma resolução, simplifique as expressões, né? Você vai resolver através das propriedades, uma missão aí para vocês descobrir qual propriedade eu usei, tá? E aí mais uma resolução, simplifica a expressão AN mais 1. Quando o meu expoente está somando, é porque a minha base estava se multiplicando, tá? E aí fui colocando as propriedades e fui achando o resultado. Gente, essa foi a aula e a gente conversa mais aí na sala.